Boa noite, seguidores, terceiros anos da escola é, EEP, na Maria Cavalcante Costa. Sou professor de redação de vocês, né, como vocês sabem, óbvio. Então, eu passei um tema de redação novo para vocês. Eu falo bastante, entendeu? Eu falo bastante em relação ao tema. Então, o vídeo vai ficar um pouco longo, sei lá, uns 15, 20 minutos. Desculpem. Então, o tema de redação foi pautado na própria conjuntura política atual, onde se pensa muito em economia e pouco se pensa nas pessoas. Então, para que eu vou ter educação financeira? Para controlar os meus gastos. Por que eu disse que se pensa muito na economia e pouco nas pessoas? Um caso clássico para tudo isso que está se vivendo atualmente é com essa pandemia. Né? Não estou falando para vocês colocarem e pautar só esta redação de vocês, não. É só um caso atípico essa pandemia, mas que vai trazer prejuízo financeiro, sim. Então, o que acontece? Essa pandemia, alguns negócios foram paralisados, algumas negociações foram paralisadas, porque não se tinha como transitar, vender, transações e tudo mais. Então, alguns comércios, eles foram fechados. Só os serviços essenciais que estão em pleno funcionamento. Só que com esse lockdown, o funcionamento ele ficou cada vez mais reduzido, que é para controlar o vírus que estamos vivendo hoje. Mas mesmo assim, os prejuízos, os prejuízos econômicos, né, são grandes, são tremendos, entendeu? Porque muitas empresas irão fechar, logicamente muitas pessoas também não têm emprego, não terão emprego, e isso é um fator negativo desse isolamento. Só que o governo, né, tem que dar suporte para que tudo isso não ocorra de maneira tão drástica, já que está lidando com vida de pessoas por causa do isolamento e com vida de pessoas também por causa desse fator econômico. Aqui a rua é muito barulhenta, meu Deus do céu. Em casa parece que é uma festa. Então, o que é que acontece? O cidadão que já perdeu todos os direitos trabalhistas, que já perdeu todos os direitos tributários, que já perdeu tudo, né? Ele ganha um salário mínimo, só um exemplo, né? Ele ganha um salário mínimo e esse salário mínimo é para suprir todas as suas necessidades. Como é que ele vai suprir todas essas necessidades com salário mínimo? Ele precisa de planejamento. E como é que ele vai precisar de planejamento? Qual é o planejamento que ele vai ter para que ele não sofra tanto impacto? Entendeu? Ele tem que organizar suas finanças e gastar o que recebe. Se pautar naquilo. Por isso que muita gente gasta muito por causa da qualidade de vida. Então, se eu ganho pouco, né? Trabalho muito e ganho pouco, a minha qualidade de vida vai ser muito pequena, vai ser quase nada. Mas eu preciso me divertir, eu preciso sair, eu preciso sair daquele comodismo de só trabalhar demais e ganhar pouco e não ter qualidade de vida. Nessa ocasião, muitas pessoas pecam porque gastam demais. Eu, por exemplo, né? Então eu preciso ter uma educação financeira para que os meus gastos sejam cometidos. Então, o primeiro texto motivador ele traz um texto que diz cerca de 62,6 milhões de brasileiros fecharam 2018 com o nome sujo no SPC. Então, é muita gente com nome sujo no SPC. E o que é o SPC, né? Um órgão que faz o controle dos gastos, né, que estão sendo feitos ou não pagos pela população. Então ele vai ter lá na verdade é não pago. Então o nome surge no SPC é porque você tem um débito em alguma loja, aquela loja ela colocou o teu nome no SPC. Então essa negativação do CPF impossibilita você comprar
em alguns locais a prazo, mas não possibilita de você comprar. Então as pessoas, por não impossibilitar as pessoas de comprar, as pessoas, bem com o nome sujo, as pessoas também continuam se endividando. E daí esse nome vai para SPC. E daí nada, você tem que ter um planejamento para que seu nome não vá para SPC. Entendeu? É difícil, é difícil, é difícil. Então, é, a própria inflação, né, faz com que haja essa falta de educação financeira. Porque eu vou hoje, eu continuo ganhando aquele mesmo salário mínimo que eu falei no começo. Vou fazer as minhas compras mensais, comida natural, normal, né? O que eu uso naturalmente, diariamente. Esse mês, né, acho que a mamãe sempre diz essa frase, esse mês deu tanto, mês que vem as mesmas coisas dão outro valor, por causa da inflação. Então, as pessoas começam a substituir produtos, e assim as coisas vão acontecendo. Então, quando eu falo em educação financeira do cidadão, né, para os cidadãos, eu preciso ter educação financeira como um todo, né? Eu tenho que planejar as minhas ações. Então, vocês podem falar sobre esse planejamento, próprio planejamento de ação, para que não se intensifique esses gastos desnecessários, você tem uma qualidade de vida dentro do seu orçamento, né? Que a gente também tem que falar de orçamento. Lembra daquele tema que eu passei para vocês, orçamento participativo? Então é interessante que você participe do seu próprio orçamento. O outro tema, uma outra proposta de redação é um, é, é um gráfico, né? Inadimplência por faixa etária. Aí tem a inadimplência por faixa etária. Então, quem deve mais? Deixa eu ver aqui, numa perspectiva maior. Quem deve mais, né? Geralmente, numa faixa aqui, são pessoas acima. Não dá nem para eu ver direito, imagine vocês. Se eu procurar aqui a própria proposta aqui no computador. Então, nessa proposta, vocês vão ver, né, como vai ser esses gastos. Deixa eu ver aqui só na proposta aqui. Então, vocês precisam ter o quê? Vocês precisam ter falar sobre a educação financeira. Pode falar até sobre as questões da própria economia, como é que as pessoas, que é uma educação, o que é você se organizar. Depois você tem que trabalhar por que as pessoas, pronto, quais são as causas que as pessoas gastam muito? Compras, inflações, entendeu? E depois vocês vêm falar vocês podem falar nisso, vocês podem falar sobre essa pouca qualidade de vida, né, o que leva as pessoas a consumirem, porque a gente também vai entrar um pouco no assunto de consumo, né, que não é o ponto principal. Você, aí as empresas elas estão aí para atacar, persuadir o teu consumo, né? Então vocês precisam observar isso. Aí tá aqui na tabela. Pessoas que gastam mais são pessoas de 18 a 24 anos e elas passam a ter menos gastos. Deixa eu ver aqui. Não, mais gastos aqui, desculpa. Mais gastos é pessoas de 65 a 84 anos. Pessoas que gastam menos de 18 a 24. Então, vocês têm esse gráfico que ele mostra mais ou menos essa faixa etária. Não se baseie pelos textos motivadores apenas como texto base para fazer o texto de vocês. Quando você se baseia apenas pelo texto motivador, você vai apenas conseguir é, conseguir na tua redação na competência 2, quer compreender a proposta de intervenção, a proposta de redação que foi dada. Então, quando você compreende essa proposta,
se você utiliza apenas os textos motivadores, logicamente você não vai passar do nível 2, que é 80 pontos. Então vocês precisam se basar por outras fontes para fazer o texto de vocês. Outra coisa, não fiquem falando muito hiperônimos, né, ou hipônimos. Por exemplo, que nem na redação passada, Facebook, Twitter, redes sociais, substitui por redes sociais, né? Não precisa colocar, detalhar, não, porque dá muita informação, e muitas informações deixa o texto muito, como é que eu posso dizer, atolado de informação e acaba ninguém entendendo nada, entendeu? Então tem esse gráfico. E o outro texto diz que aprender educação financeira em sala de aula pode gerar bons resultados para a vida? Então vamos lá. Eu vim trazendo o tema de educação financeira para dentro da sala de aula. Quando eu estudava meu ensino fundamental, em Azanta, tinha uma disciplina chamada Educação Tributária. E a gente vinha entender o que era tributário e zaga-telha, né? Só que acho que foi apenas um ano. Então, se nós tivéssemos aula de educação financeira, de controle dos nossos gastos, logicamente nós teríamos uma boa, como é que eu posso dizer, um bom planejamento, digamos assim. Outro texto vem dizer isso, aprender a educação financeira em sala de aula pode gerar bons resultados para a vida toda. Então, é interessante que é como se fosse uma proposta de intervenção, esse texto que ele vem mostrar que você aprender a se organizar desde então, você passa a ter um controle das suas ações financeiras. E o último texto vem aqui dizendo, né, por que a educação financeira é tão importante, né? Aí tem os pontos positivos, né, e tem os pontos negativos. Então, dinheiro é problema, dinheiro é solução. Gastar sem pensar ou gastar com consciência. Menos organização e mais organização. Não investir ou fazer algum investimento. Então, algumas pessoas elas conseguem ter essa visão de investimento, né? Dessa visão de investimento é conseguir ter seu dinheiro e conseguir fazer uma outra atividade na qual esse dinheiro vai circular e ele volte para você em forma de lucro, né? Então, meu povo, é isso. Vamos lá, vamos organizar aqui o texto de vocês. Então, vocês vão resolver, vamos dizer qual é o problema da educação, falta de educação financeira da população. Depois vocês vão dar duas causas para essa falta de educação financeira da população, porque tem a falta de educação financeira. E depois você vai intervir e dar propostas para que essa população tenha acesso a essa educação. Não é dizendo assim, os pais de fulano têm que fazer com que ele desde pequeno. Não, os pais de fulano têm que incentivar o que uma outra contraproposta falou, tipo um programa, um projeto falou. Porque informações dentro da própria casa é importante, é importante. Só que essas informações dentro da própria casa, elas acabam que não sendo ouvidas. Então vocês escutam muito mais uma outra pessoa externa do que as próprias pessoas da casa de vocês. Então, é importante que os pais não deixem o filho consumista. Isso aí é importante. Agora, fazer com que ele gaste menos, ele não vai fazer. Não incentivando o consumo. Pronto, não incentivando o consumo é uma proposta de intervenção. Então, vocês têm que atingir na proposta de intervenção. A proposta de intervenção ela é interligada a todo o texto. Como você der um problema lá, vai ter que resolver. Um problema na sua introdução, você tem que resolver na sua conclusão, logicamente. Então, vocês têm que ter 5 critérios. Para alguns, você já está colocando agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento. É conhecido como AAMED. Então, esse AAMED, se você fizer esses 5 critérios, você tira 200 da redação. Então, quando, por exemplo, eu dou meu agente, detalhe meu agente. Quando eu dou minha ação, detalhe minha ação. Eu posso ter mais de 2 agentes? Posso ter mais de 2 agentes? Posso ter mais de 2 ações para um só agente? Posso. Enfim. Lembrando que considerações finais não é proposta de intervenção. Você tem que tentar fazer uma proposta para resolver o problema. Na sua opinião, né? Não diga também na minha opinião.
é para resolver o problema e não para dar, é, como é que eu posso dizer, uma, uma não é, conclusão. Porque seria, por exemplo, eu vou falar sobre, ah, é interessante que o governo, né, crie, criar já uma proposta já é uma ação. Mas, por exemplo, por isso que a educação financeira é muito importante, visto que ela ajuda aos. Entendeu? Isso não é proposta de intervenção, isso é considerações finais, isso é apenas uma conclusão. Então, na sua conclusão que você tem que intervir. Você tem que dar uma proposta para intervir o problema, para que esse problema não cresça de forma tão comedida e que as pessoas não vá com tanta frequência para o SPC. Então, essa é a minha observação. Não vou adentrar muito qualquer observações que vocês fizeram. Vocês, vocês perguntem para mim, em privado, qualquer dúvida que vocês tiverem, né? E espero que vocês tirem dúvida mesmo, né? Que é importante que vocês tirem dúvidas e que não façam a redação, façam a redação com muitas citações extras, né? Extras externas a essa do texto motivador. Porque quando você faz uma citação do texto motivador, você tem apenas 80 e você se limita muito. Então comece a ler, comece a praticar redação, porque redação, querendo ou não, são 1000 pontos de um texto que você produz, que você já era para estar mais afiado durante as aulas, entendeu? Então eu estou pretendendo corrigir as redações. Alguns feedbacks, eles são dados dentro do próprio texto. Mandem em PDF, por favor, porque é mais fácil de eu corrigir, de eu analisar. Quando você manda em foto, de todo jeito, eu tenho que fazer, tem que abrir no computador, depois abrir no celular, tem que ficar dando zoom. E às vezes onde eu queria pontuar não fica tão direcionado porque diminui muito e eu não consigo enxergar, fica muito pequeno, não consigo enxergar onde eu posso fazer uma observação. Então, em PDF, se possível, mande para se organize para que vocês não fiquem tão prejudicados na correção. Tô corrigindo mais para dar tudo direitinho para que vocês corrijam. Façam o maior número de redação, mas tá muito puxado para mim. Eu preciso que vocês também escrevam, né? E que vocês tenham maior qualidade, porque tem textos muito, muito bons, mas tem textos que a gente percebe que não se preparou tanto para serem feitos, entendeu? Não pense em nota. Não pense em nota. Faça o texto pensando única e exclusivamente no crescimento pessoal de vocês. Para que vocês tenham uma boa rentabilidade, que vocês não precisem fazer tanto planejamento financeiro e tenham uma educação financeira tão abalada, ok? Beijos, beijos, como diria Jennifer Stephanie, minha amiga